Caros amigos, chegamos ao quinto passo do nosso curso. Dentro da liturgia eucarística, este é o momento da oração eucarística. Temos connosco novamente o cônego Luís Manuel Pereira da Silva, diretor do Departamento de Liturgia do Patriarcado de Lisboa, que nos vai explicar cada um destes passos, cada um destes gestos, cada uma destas palavras proferidas neste momento da celebração, que é de facto um momento intensamente vivido e em que fazemos memorial da paixão, da morte e da ressurreição de Nosso Senhor. O que é a oração eucarística? A oração eucarística é a grande oração que o Presidente eleva a Deus Pai em nome de toda a Assembleia Celebrante e onde nela se renova o sacrifício da cruz, se atualiza o memorial da Páscoa e onde confiamos a Deus as nossas grandes intenções, toda a Igreja. A oração eucarística começa com o diálogo do prefácio, que todos nós conhecemos: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto, demos graças ao nosso coração está em Deus, demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever, a nossa salvação. Este diálogo é muito interessante porque é um diálogo que serve para toda a Assembleia se unir ainda mais à ação sagrada que vai ser realizada, sintonizar orantemente com essa ação sagrada, unir-se espiritualmente a Deus e ao mesmo tempo também unir-se, digamos, ao sacerdote, àquele que preside em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo na oração que Ele vai pronunciar e que nós, ao longo dela, vamos intervindo com aclamações. Depois desse diálogo segue-se o prefácio. O nome prefácio é um termo que vem do latim e que significa fazer antes, prefacere. Fazer antes o quê? O grande louvor. Toda a oração eucarística é de grande louvor, de ação de graças, de fazer Eucaristia. Mas o prefácio fala de uma maneira mais intensa, ali parece que se concentra grande parte do louvor. E depois segue o prefácio com as palavras iniciais quase sempre iguais ou quase iguais, não são sempre, de uma linguagem poética, onde se bendiz a Deus todas as maravilhas que Ele fez por nós. Bendiz-se a Deus por todas as maravilhas. Da criação à nova criação. Sempre, tudo. Reparai que temos prefácios que, no caso do tempo comum que estamos a viver, prefácios que louvam particularmente Cristo e a obra de Cristo, outros louvam mais o mistério pascal do Senhor ou a sua encarnação, outros louvam a obra do Espírito e a Igreja que o Senhor criou, etc. Por isso, nós encontramos no Missal de Paulo VI bastantes prefácios para diferentes circunstâncias. Há prefácios para o tempo do Advento, para o tempo do Natal, para o tempo da Quaresma, para o tempo pascal, os tempos fortes. Há prefácios para o tempo comum, há prefácios para a semana do tempo comum, há prefácios de Nossa Senhora, dos apóstolos, dos mártires, dos santos, dos pastores da Igreja, há prefácios para missas de batismo, de casamento, de exéquias, do crisma, há prefácios para diferentes circunstâncias, dedicação da Igreja e do altar, ordenação do presbítero, do bispo ou do diácono, enfim, são mais de 100 prefácios que o atual Missal de Paulo VI tem. E de facto aí dá-se o louvor, é verdadeiramente nosso dever, é a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. E depois começa a dizer o quê? Porque vós, Senhor, criastes o homem e o fizeste à vossa imagem e semelhança e lhe confiaste o universo para que ele o conduzisse, para que ele o tratasse e fizesse dele caminho de vida e de salvação para todos também.
ou bendize a Deus pelo mistério de Maria, que concebeste imaculada desde a sua conceição, em virtude de vir a ser a mãe do vosso Filho, etc, etc. Conforme os tempos litúrgicos, assim o prefácio dá graças. E termina com uma congregação. No final do prefácio, quando o sacerdote diz: por isso, com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Ou seja, esta conclusão do prefácio une toda a Assembleia Celebrante terrestre, que estamos nas nossas igrejas, na nossa capela, enfim, une-a à Igreja do Céu, por isso, com os anjos e os santos, para cantar a santidade de Deus. E é aí que surge uma das grandes aclamações da Eucaristia, da missa, que é o Santo. O Santo é cantar a santidade de Deus, o Deus 3 vezes Santo, tirado o texto da visão de Isaías, da santidade de Deus, quando Isaías nos descreve a visão que tem da glória de Deus, em que os serafins, os querubins, os santos, todas as milícias celestes cantavam: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosanna nas alturas. A segunda parte do Santo, bendito que vem em nome do Senhor, hosanna nas alturas, é tirada do relato da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém no Domingo de Ramos. Porque compreende-se quem é verdadeiramente o Santo de Deus. A expressão para nós daquela santidade de Deus é Jesus Cristo. Nos Evangelhos de Marcos até é o próprio demónio, o tentador, que diz isso. Quando Jesus andava pela Galileia, fazia alguns milagres, e um dos processos a quem Jesus se dirige, vira-se para Jesus e diz mesmo: que tens a ver connosco, Jesus de Nazaré? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Ora, então o Santo engloba isto, ou seja, a santidade de Deus uno e trino, e a expressão maior dessa santidade, que é Jesus Cristo para nós. Depois do Santo, a oração eucarística tem um momento que designa-se de pós de santos, depois do Santo, que faz a ligação da aclamação com a continuidade da oração. Varia um bocadinho da oração eucarística para a oração eucarística. A mais breve, o pós de santos mais breve, está na oração eucarística 2, que é: vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Mas na oração eucarística 3 é muito maior, e na oração eucarística 4 ainda muito mais, porque se faz uma anamnese, isto é, faz um memorial, um recordar de toda a história da salvação até Jesus Cristo, à sua morte e ressurreição. De seguida a este pós de santos, entramos no momento da oração eucarística composto de várias partes, que são como que, permiti a expressão, como que o disco rígido da oração eucarística, ou seja, o núcleo, que é a primeira epiclese. O que é uma epiclese? Uma epiclese é uma invocação do Espírito Santo sobre alguém ou sobre alguma coisa. Reparai que temos epicleses na ordenação do presbítero, do bispo e do diácono, em que são acompanhadas da imposição das mãos, gesto próprio e bíblico de invocar o Espírito Santo sobre alguém ou sobre alguma coisa. Temos uma epiclese na consagração do óleo do crisma, etc. Ou seja, a epiclese é aquele momento em que o sacerdote, de facto, pede a Deus que envie o seu Espírito Santo para que santifique aqueles dons e os transforme para nós, na força do Espírito, no corpo e sangue do Senhor. E é isso que o sacerdote diz, impondo as mãos sobre o pão e o vinho. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande momento porque o sacerdote invoca a força do Espírito Santificador de Deus e por isso diz santificai. Este verbo não está ali por acaso, até faz parte da tradição latina para as epicleses. Santificai, tornai santo,
fazei santo o quê? Este pão e este vinho, para que seja o corpo e o sangue do Senhor para nós. A Igreja orante pede a Deus, pelo Ministro-Presidente, que Ele envie o seu Espírito para que transforme aquele pão e aquele vinho no corpo e sangue do Senhor. E depois segue-se o relato da ceia, também chamado consagração, em que o sacerdote repete as palavras que Jesus diz na última ceia, repete-as na força do Espírito Santo que ele invocou e que se vai santificar, e por isso é o Espírito de Deus que atua, é o Espírito de Deus que santifica. Não é as palavras do sacerdote no sentido que muitas vezes se tem quase de um ato mágico. Não! O sacerdote e as palavras que ele repete, Jesus, têm eficácia, porque essa eficácia vem do Espírito Santo que ele invocou antes, que torna não só o pão e o vinho o corpo e o sangue do Senhor, como torna as palavras do sacerdote eficazes, isto é, da eficácia de Deus, do Espírito de Deus. E é aí que o sacerdote diz e faz o relato da última ceia. É um texto composto que oscila entre narração e discurso direto. Neste aspecto, reparai quando diz, na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, narra. Depois vêm as palavras de Jesus, discurso direto. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. E depois o mesmo para o cálice. Reparai que estas palavras entre narração e discurso direto, as próprias palavras de Jesus, e que o sacerdote diz em nome de Jesus, in persona Christi, de facto a sua eficácia vem do Espírito Santo, o qual ele invocou e no qual ele pronuncia essas palavras. Depois segue-se o mesmo para o cálice. E então, no fim da consagração, o sacerdote, depois de genufletir, levanta-se e exclama, mistério da fé, que é o que acontece sobre o altar. É o mistério da nossa fé. E a Assembleia aclama esse mistério. É outra aclamação da oração eucarística. Já vimos o santo, agora a aclamação à consagração. E o povo de Deus aclama dizendo e afirmando esse mistério da fé, que é o mistério pascal de Jesus. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Morte e ressurreição e a sua última vinda no fim dos tempos. É uma aclamação que é ao mesmo tempo uma aclamação que afirma a nossa fé. Aquilo que aconteceu e está a acontecer sobre o altar é o mistério, é a celebração memorial do mistério da nossa fé. Bom, terminada essa aclamação, segue-se outro momento da oração eucarística que faz parte deste tal núcleo que eu vos dizia central, que começa com a primeira epiclese, que é o que chamamos anamnese. Outro termo que vem do grego, tal como a epiclese, mas que, decompondo, percebemos o seu sentido. An, prefixo an, em grego, significa negação, não. Uma amnésia é um esquecimento. Não esquecer quer dizer lembrar, tornar presente, recordar. Então é aquele momento da oração em que, na força do Espírito invocado, o sacerdote continua e faz memorial da Páscoa do Senhor Jesus. E diz, celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho. Cá está. Celebrando agora, quer dizer, no aqui e agora da nossa celebração, da nossa comunidade reunida. Celebrando agora. E quer dizer que se atualiza sacramentalmente a Páscoa do Senhor Jesus, a morte e a ressurreição.
E é dessa atualizar e da eficácia que o Espírito Santo confere a esse atualizar que a Igreja e sobre a Igreja, que somos nós, se derrama toda a graça santificadora, salvadora da paixão e morte do Senhor Jesus. É, de facto, um atualizar. É que é interessante percebermos isto. Na liturgia e na Eucaristia, nós não recordamos unicamente. Como se, pelo pensamento, hoje, vamos a um acontecimento passado, fazemos esta atividade de memória, esta distensão do pensamento, até ao passado, há 2000 anos, no Monte Calvário. Não. Na liturgia o movimento é inverso, não é ir do meu hoje para um passado, mas pelo contrário, fazer anamnese é fazer hoje, atualizar hoje o que aconteceu historicamente há 2000 anos. Isto é o passado que se faz presente, é o passado que se torna presente e não somos nós que nos vamos pôr no passado. Quer dizer que há uma contemporaneidade. Ao fazer-se presente o mistério pascal do Senhor Jesus e a sua força redentora, a Igreja é conviva, é participante, é presente, uma vez mais, a esse acontecimento que historicamente sucedeu em Jerusalém há quase 2000 anos, mas que sacramentalmente se faz presente hoje para a Igreja celebrante. E isso é fazer anamnese. Depois segue-se a oblação, que é a oferta. Depois de termos feito presente o sacrifício de Cristo, a quem é que oferecemos? Ao Pai. O único sacrifício que verdadeiramente nos reconciliou com Deus. E então é a oblação, a entrega. Reparai que a oração diz logo de seguida: nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes mistérios. Quer dizer que a Igreja celebrante, uma vez feita a memória, a anamnese da Páscoa do Senhor, oferece ao Pai essa Páscoa, esse único sacrifício de Redentor de Cristo para a nossa salvação. Porque é o verdadeiro sacrifício que o Pai aceita. É o verdadeiro sacrifício que verdadeiramente nos reconciliou com o Pai. E é aquele, o único e verdadeiro sacrifício. Reparai que as orações da coleta dizem isso tantas vezes, na oração do Corpo de Deus, muitas vezes nas orações do domingo: Senhor, que pela paixão e morte do vosso Filho levastes à plenitude os sacrifícios da antiga aliança. Cá está, no sacrifício de Cristo, consumou-se tudo, e agora é este e não há mais, e basta-nos este. Então a Igreja oferece ao Pai o sacrifício de Cristo, mas oferece ela unida ao sacrifício de Cristo. Nós todos que estamos na celebração já devemos ter posto espiritualmente sobre o altar a nossa vida, a nossa pessoa, as nossas preocupações, o nosso coração, os nossos projetos, os nossos falhanços, as pessoas por quem queremos rezar, as pessoas que queremos confiar de maneira particular a Deus, tudo o que somos, tudo o que vivemos, ofertamos ao Pai por Cristo. Por isso, quando muitas vezes ouvimos, e é comum muitas vezes pessoas dizerem: Senhor Padre, eu vou à missa, mas aquilo não me diz muito, eu venho de lá como para lá fui. E eu pergunto-lhe sempre: olha, o que é que levou lá? O que é que eu levei lá? Sim, o que é que levou lá à missa? Não levei nada. Então, se não levou nada, é normal que não traga nada. Porque a missa não é um supermercado onde se vai a ver se há algum produto que nos cheira. Agora, então o que é que eu hei de levar? Leve-se a si, leve a sua vida, faça da sua vida, boa ou má, alegre ou triste, todas as situações, faça da sua vida oblação, entrega a Deus a oferta. E então aí vai ver que recebe, aí vai ver que se estabelece essa comunhão, esse intercâmbio entre Deus e nós. Por isso vos digo, a oração eucarística é importantíssima na missa. Muitas vezes as pessoas pensam que é aquele momento em que o Senhor Padre tem que dizer aquela oração e quanto mais depressa melhor. Não, pelo contrário. É que nós estamos unidos ao Presidente. Ele pronuncia as palavras, mas pronuncia-as em seu e em nosso nome. Oferece o sacrifício de Cristo ao Pai em seu e em nosso nome.
Aliás, nos ritos da apresentação dos dons, ele lá diz: orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. O sacrifício que oferecemos. Ora, a oblação é esse momento em que nós nos unimos a Cristo e ao seu mistério de morte e ressurreição, e com ele nos oferecemos também nós, a nossa vida, o nosso dia-a-dia, os nossos trabalhos, tudo. Depois segue-se a segunda epiclese. Houve a primeira, invocação do Espírito Santo de Deus sobre o pão e o vinho, e agora a segunda epiclese, chamada a epiclese sobre os comungantes. A primeira era a epiclese consagrante. Agora uma epiclese sobre os comungantes, em que se pede a Deus que o seu Espírito deixa sobre todos aqueles que se vão alimentar do pão e do vinho do Senhor, para que eles que se alimentam desse pão e desse vinho se transformem no único corpo e no único Espírito. Ou seja, que nós, comungando o corpo sacramental de Jesus, nos vamos tornando cada vez mais o seu corpo eclesial, o seu corpo místico, o seu corpo, que é a Igreja. Ele é a cabeça, nós somos os membros. E é por isso que nós comungamos, para que, recebendo o corpo sacramental do Senhor, no pão e no vinho, nós nos vamos transformando dia a dia, de Eucaristia em Eucaristia, de semana a semana, de ano em ano, a nossa vida se vai cristificando. Os nossos critérios, o nosso pensamento, o nosso espírito, a nossa corporeidade, a nossa inteligência, tudo o que somos. É para isso que comungamos. Fazer comunhão com Cristo e Cristo comunhão connosco. E é neste diálogo, neste intercâmbio, nesta sinergia, como chamam os nossos irmãos ortodoxos, nesta sinergia entre Deus e o homem, que nós nos vamos transformando, nos vamos cristificando, vamos tornando-nos outro Cristo. Santo Ireneu, no século II, dizia isso aos cristãos: comungaste a Cristo, então torna-te naquilo que comeste. Faz e torna-te naquilo que comungaste. Se recebeste Cristo no sacramento, então agora a tua vida se traduz a isso que recebeste. E é esse o sentido da comunhão. Quer dizer que a Igreja faz presente, pelo mandato do Senhor Jesus na última ceia, fazei isto em memória de mim. A Igreja faz presente Cristo no sacramento, para que nós, alimentando-nos do sacramento de Cristo, nos vamos tornando nele. Nos vamos tornando cada vez mais nele. Nos vamos formando o seu corpo eclesial, o seu corpo místico do Senhor Jesus. E isso é um mistério inefável. É um mistério inefável. De facto, a oração eucarística tem dinamismos orantes, envolvidos do Espírito, envolvidos de Cristo, dirigidos ao Pai, que é uma oração onde toda a Trindade atua, onde toda a Trindade está presente, na força do Espírito Santo, mas toda ela ali está presente. E atuante. Nós, em nós e nós com ela. Depois da segunda epiclese, sobre os comungantes, diz isso mesmo: humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, nos tornemos, pelo Espírito, num só corpo e num só Espírito. Cá está o pedido da epiclese. Depois chegam-se as intercessões, que são três: pela Igreja Universal, pelos defuntos e por nós que ali estamos reunidos. Pela Igreja Universal, por cada comunidade que celebra a Eucaristia deve-a celebrar em comunhão com o Papa, os seus bispos diocesanos e com todas as outras comunidades. Comunidade cismática, comunidade separada, comunidade que não está em comunhão com Pedro, não está em comunhão com o seu bispo diocesano, é uma comunidade que não tem, de facto, direito a celebrar a Eucaristia, porque a celebra fora da comunhão. E a Eucaristia é, por eminência, o sacramento da comunhão. E, portanto, devemos muitas vezes analisar-nos, até para servir de exame de consciência, de exame de correção das nossas comunidades e da nossa gente. Estamos em comunhão verdadeira com o nosso bispo?
Estamos em comunhão com o Santo Padre, com toda a Igreja? Então sim. Reparai que é por isso que a própria intercessão pede pelo Papa do momento, pelo Bispo diocesano. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Primeiro, devemos estar em comunhão com todos. E tornai-a perfeita na caridade, ou seja, vá Deus aperfeiçoando a sua Igreja em comunhão, que não é uma perfeição qualquer, não é perfeição pela perfeição, é uma perfeição em comunhão com o Santo Padre Francisco, o nosso Bispo ou o nosso Patriarca, no caso de Lisboa, Manuel, seus bispos auxiliares, e com todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo, que são toda a Igreja. Toda. Comunhão com toda a Igreja. Depois pedimos pelos vossos irmãos que já partiram, as almas do purgatório. A Igreja peregrina na terra pede a Deus por Cristo que esses nossos irmãos que partiram, mas que ainda não foram capazes e não se encontravam capazes quando partiram de receber em plenitude o amor de Deus, porque as suas vidas foram ou fechadas a esse amor, as suas existências foram viradas muitas vezes contra esse amor e, portanto, não estão capazes de acolher a plenitude de Deus no seu ser, que é a vida eterna. Quando Deus e Cristo for tudo em todos, as almas do purgatório, nós pedimos por elas, para que o Senhor as receba, para que o Senhor as acolha no seu tempo, ao seu modo, como só Deus sabe. Terceira intercessão, pela comunidade celebrante. Para quê? Para que também nós que celebramos no tempo e no espaço, um dia possamos participar do banquete celeste. Reparai que na oração pós-comunhão, até agora do dia de Todos os Santos, dizia-nos isso. Pedíamos a Deus isso. Senhor, que nos fizestes participantes do vosso banquete, fazei que um dia possamos participar em plenitude no banquete celeste, na glória. Ou seja, nós que celebramos no tempo e no espaço, que um dia possamos entrar na glória e participar do festim, do banquete eterno de Deus na glória. E por isso, a última intercessão é por nós. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, em comunhão com a Virgem Maria, os bem-aventurados apóstolos, os mártires, todos os santos, para que aí possamos cantar com todos o vosso nome, a vossa glória. A ideia é esta. Isto é, nós que celebramos no tempo, que o Senhor nos conceda a graça de podermos um dia celebrar na liturgia do céu, no banquete eterno, onde, de facto, Deus será tudo em todos e nós seremos todos em Deus. Termina a oração eucarística, depois desta terceira intercessão, termina com a aclamação final, que se chama doxologia, outro termo grego que significa louvor. Doxa, em grego, diz louvor, opinião, exultação, de certa medida. Portanto, uma doxologia é, de facto, um grande louvor. É o louvor final. É como que chegar ao fim da oração eucarística e como que endereçá-la, como que dar-lhe o destino último. Ela começou dirigida ao Pai e ela termina dirigida ao Pai. A oração eucarística é sempre dirigida ao Pai por meio do Filho, na força do Espírito Santo. E reparai que é isso mesmo. O sacerdote pega no sacramento do corpo e sangue do Senhor, pega nas espécies eucarísticas e leva-as até e diz, no fundo, chegando ao fim, diz: tudo isto que rezamos, que vos pedimos, o fizemos por Cristo, com Cristo e em Cristo. Para quem? A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na força de quem? Na unidade do Espírito Santo, seja dada toda a honra, toda a glória, agora e para sempre. E a Assembleia chancela este louvor com a grande aclamação, outra grande aclamação da oração eucarística, que é o Amém final. Amém. Santo Agostinho, século IV, V, dizia, num dos seus sermões, diz isso, que no seu tempo este Amém final da oração eucarística
ouvia-se fora das igrejas. Tal era a exultação da Assembleia Celebrante. Não era um amém xoxo, é uma aclamação, é dizer sim, tudo isto que rezamos, tudo isto que aqui aconteceu, tudo o que está a acontecer, o dirigimos a vós, Deus Pai, por meio do Filho, na força do Espírito, a quem damos toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. E nós, amém. Por isso ela é muitas vezes cantada nos domingos, nas celebrações mais solenes, esta aclamação, e até repetida. Reparem que o amém é a aclamação mais simples, aliás, vem do hebraico. E é a aclamação mais simples, mas neste momento da celebração é a aclamação mais densa que há. Porque a Assembleia Celebrante une-se à Igreja da Glória. É um amém que atravessa os céus, que nos projeta para a eternidade. É um amém que vai ao seio, ao âmago da Trindade, se assim se pode falar. É um amém que ressoa na terra e ecoa no céu. Este amém é de facto a Igreja toda, a peregrina, a da glória e a do purgatório, toda unida na oração que aclama o Senhor Deus. Amém. Assim é. Assim é. É um momento intenso, é intenso. A oração eucarística é de facto a grande oração da Igreja na Eucaristia. É o grande momento orante que nós acompanhamos e participamos com aclamações e, primeiro que tudo, participamos espiritualmente, unindo o nosso pensamento, a nossa interioridade às palavras do Presidente que ele pronuncia e reza por ele, por nós, conjuntamente ao Pai. Caros amigos, depois desta autêntica aula do Cônego Luís Manuel sobre este momento-chave da celebração, esperamos que as vossas celebrações sejam vividas dentro desta intensidade que aqui foi expressa, com consciência de cada um destes momentos, com presença e também com este espírito do encontro com o Senhor que se entregou por nós para a nossa salvação. A todos desejamos uma boa semana.